Eu sempre ouvi que família é tudo, até o dia em que descobri que a minha era meu maior pesadelo. Durante anos, aceitei ser a filha esquecida, a que servia, a que suportava, a que nunca era suficiente. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela tarde. Minha filha de 6 anos voltou da casa dos meus pais com o rosto machucado, e o pior não foi ver o ferimento. O pior foi ver meu pai sorrir enquanto entregava minha criança, dizendo que ela merecia apanhar. E minha irmã, rindo ao lado, afirmando que quem não obedece tem que sofrer. Aquele momento destruiu algo dentro de mim, mas também despertou outra coisa. Eu comecei a enxergar tudo com clareza, e foi aí que eles perceberam que mexer comigo foi um erro. Um erro que eles iriam pagar. Até o último segundo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu aprendi que amor de família não era para todos, e definitivamente não era para mim. Na nossa casa, em Belo Horizonte, minha irmã Camila sempre foi tratada como um troféu, a filha perfeita, a mais bonita, a mais inteligente, a mais amada. Cada elogio para ela era uma lembrança de que eu, Larissa, era apenas um peso que meus pais carregavam por obrigação. Eu cresci acreditando que existiam 2 tipos de filhas, as que mereciam amor, e as que aprendiam a sobreviver sem ele. Quando eu tirava boas notas, minha mãe dizia que era o mínimo. Quando Camila tirava as mesmas notas, havia festa, presentes e fotos para postar na sala. Se eu reclamava de algo, era drama. Se Camila reclamava, era preocupação. Se eu precisava de atenção, eu era carente. Se Camila precisava, era natural, afinal ela é tão especial. Foram anos aprendendo a existir apenas em espaços vazios, onde ninguém olhava, ninguém ouvia, ninguém se importava. Quando fiquei grávida aos 20 anos, meu pai não perguntou se eu estava bem, nem se eu estava assustada. Ele só disse, com frieza, "Você não cansa de dar trabalho, Larissa?" Minha mãe completou com a velha sentença que eu nunca esqueci, "Você só serve para trazer vergonha." E Camila riu. Como sempre ria quando algo me machucava. Foi naquele momento que eu prometi que minha filha jamais sentiria o que eu senti. Sofia nasceu como um sol em um lugar onde nunca houve luz. Eu trabalhava o dia inteiro como atendente de farmácia e estudava à noite, exausta, mas feliz, porque quando chegava em casa e via aquele sorriso banguela correndo para os meus braços, eu me lembrava de que o amor existia, e ele estava ali, na forma de uma menininha que me chamava de mãe. Quando a farmácia começou os cortes e eu fui demitida, o mundo desabou. Eu procurei creches, babás, qualquer ajuda, mas tudo era caro demais. A única opção era a que eu mais temia, deixar Sofia alguns dias por semana na casa dos meus pais enquanto eu procurava outro emprego. Eu hesitei, claro. Cada parte de mim gritava que era perigoso. Mas eles prometeram que cuidariam dela e, por 2 meses, parecia que eu estava errada. Sofia voltava quieta, triste, mas sem sinais físicos. E eu me convenci de que era apenas adaptação. Talvez ela estivesse tímida, cansada, talvez eu estivesse exagerando. Mas coração de mãe nunca se engana. Eu sentia, mesmo sem provas, que algo estava errado. Ela evitava falar do avô, desviava o olhar quando eu mencionava Camila, e, às vezes, se encolhia quando eu levantava os braços para pegar algo no armário. Eu quis acreditar que era impressão minha. Quis acreditar que, pela primeira vez, minha família estava fazendo a coisa certa. Até que numa sexta-feira à noite, tudo veio à tona. Eu estava varrendo a sala quando ouvi batidas fortes no portão. Abri a porta, e lá estava meu pai, segurando Sofia pelo pulso como quem segura um objeto, não uma criança. Sofia chorava baixinho. Ele sorria. Um sorriso cruel, satisfeito, orgulhoso. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes, mas que, naquele instante, virou uma cicatriz na minha memória. Ele empurrou minha filha para mim e disse, "E aí? O que você vai fazer, sua fraca?" Ela desobedeceu. Mereceu apanhar. Quem erra, paga. Antes que eu pudesse respirar,
Camila apareceu atrás dele, rindo, braços cruzados, o mesmo brilho sádico que ela sempre tinha quando eu sofria. Ué, Larissa, quem não obedece às regras tem que sofrer as consequências. Você não ensinou isso pra ela? Quando fechei a porta, Sofia estava tremendo. Sua camiseta estava rasgada. Suas pernas, marcadas. O lábio, cortado. Ela murmurou um desculpa, mamãe, que me destruiu. Eu ajoelhei e a abracei, sentindo o corpo dela encolher como se esperasse mais dor. E foi ali que tudo mudou. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não implorei. Algo dentro de mim simplesmente despertou. A filha rejeitada que eles passaram a vida esmagando morreu ali. E nasceu a mãe capaz de enfrentar qualquer coisa por sua filha. Eles realmente acreditavam que eu ficaria calada, como sempre. Eles acreditavam que eu continuaria pequena, obediente, destruída. Mas naquela noite, o preço da crueldade deles começou a ser cobrado. E, nos dias que vieram depois, meus pais e a filha perfeita deles descobriram, tarde demais, que não existe nada mais perigoso no mundo do que uma mãe que finalmente decidiu proteger. Eu coloquei Sofia para dormir naquela noite como quem segura algo sagrado. Cada vez que ela respirava com dificuldade, cada vez que o rostinho se contorcia em dor enquanto dormia, eu sentia dentro de mim um fogo silencioso que eu nunca tinha sentido antes. Não era desespero. Não era medo. Era uma determinação feroz, quase primitiva. Enquanto ela dormia, eu passei pomada nos machucados, limpei o lábio ferido e sussurrei para ela, mesmo sabendo que não podia escutar: eles nunca mais vão te tocar. Passei a madrugada em claro. Não chorei. Não duvidei. Minha mente estava estranhamente clara, como se todas as peças da minha vida tivessem finalmente se encaixado. Eu passei tantos anos aceitando humilhações, acreditando que era mais fácil me calar do que lutar. Mas quando eles tocaram na minha filha, eles acenderam um pavio que não podia mais ser apagado. Na manhã seguinte, levei Sofia ao pronto atendimento. A enfermeira ficou visivelmente chocada com os hematomas, mas tentou disfarçar. O médico examinou minha filha e, com a voz cuidadosa de quem pisava em terreno sensível, perguntou: o que aconteceu com ela? Tudo em mim queria gritar, mas eu apenas respondi: quero registrar tudo. Cada machucado. Cada marca. Ele preencheu o relatório sem questionar mais nada. Quando nos entregou os papéis, olhou nos meus olhos como quem sabia a verdade, mas respeitava o meu silêncio. Se precisar de algo, estamos aqui. Eu agradeci e saí, mas, pela primeira vez na vida, eu não me senti sozinha. De volta para casa, deitei Sofia no sofá com um cobertor e liguei a TV baixinho. Eu precisava pensar. Precisava agir. E agir rápido. Eles não parariam. Não tinham limite. Eu cresci naquela casa, e eu sabia. Peguei meu celular e comecei a gravar áudios para mim mesma, como uma espécie de dossiê. Registro 01, 3 de junho. Sofia voltou da casa dos meus pais machucada. Rosto, pernas e braço com marcas visíveis. Pai e irmã debocharam. Palavras ditas: quem erra merece apanhar e quem não obedece tem que sofrer consequências. Minha voz soava calma, quase fria. A Larissa fraca tinha morrido. Quando abri o histórico do celular de Sofia, minha mão congelou. Várias chamadas perdidas da minha mãe. 2 mensagens da Camila: fala pra sua mãe que ela tem que aprender a te educar. A gente só ajudou. Melhor ela ficar esperta. Criança malcriada vira adulta igual a mãe. Eu senti por dentro uma mistura de ódio e lucidez. Aquilo era a prova que eu precisava, não só da violência, mas da intenção. Tirei prints, salvei em backup, enviei para meu e-mail pessoal. Por volta das 18 horas, meu celular tocou. Era minha mãe. Eu recusei. Ela ligou de novo. Recusei de novo. Na terceira vez, enviei mensagem: não nos procurem. Sofia não volta mais aí. A resposta veio em segundos, como se ela estivesse esperando a oportunidade. Quem você pensa que é? Você não tem direito de tirar a menina da família.
Se ela quiser ficar aqui, ela vai ficar. Eu respirei fundo. E respondi apenas: qualquer contato daqui para frente será judicial. A ligação seguinte foi do meu pai. Eu não atendi. Ele mandou áudio: você vai se arrepender, Larissa. Vai engolir cada palavra. Eu sempre venci você e vou vencer de novo. Não havia arrependimento. Não havia reflexão. Não havia amor. Naquela noite, enquanto eu segurava Sofia, eu entendi que não adiantava conversar, tentar diálogo, apelar para a consciência. Eles nunca mudariam. Nunca enxergariam erro. Nunca sentiriam culpa. E se dependesse deles, minha filha cresceria acreditando que apanhar era punição justa. E eu jurei, olhando para aquele rostinho cansado no meu colo: se eu tiver que derrubar tudo que existe entre eu e a segurança da minha filha, eu derrubo. Mas o destino gosta de testar quem ousa reagir. 2 dias depois, quando eu voltava do mercado com uma sacola de arroz e outra com leite, encontrei meu pai encostado no meu portão. Camila estava ao lado dele, mascando chiclete com aquele sorriso arrogante que eu conhecia desde a infância. Meu coração acelerou, mas meus passos não vacilaram. Vamos conversar, Larissa, meu pai disse, como se estivesse fazendo um favor. Não tenho nada para conversar. Se tivesse aceitado as regras, nada disso teria acontecido, Camila completou, sorrindo. Eu passei por ele sem reduzir o passo. Mas quando coloquei a chave no portão, meu pai disse algo que fez meus ossos gelarem: se você acha que tirou Sofia da gente, está muito enganada. Eu virei devagar. Ele estava sorrindo. Camila também. Eu soube na hora, eles não iam desistir. Mas eu também não. Eu só não imaginava que, para proteger minha filha, eu descobriria coisas sobre minha própria família que fariam todo o inferno até lhe parecer pequeno diante do que estava prestes a vir. Depois do encontro no portão, não consegui dormir por 3 noites. Mesmo exausta, minha mente trabalhava sem parar. Não era só medo, era cálculo. Eu precisava pensar como eles pensariam. E se eu conhecia bem meus pais, eu sabia que eles não iam tentar diálogo. Iam tentar poder. Iam tentar domínio. A vida inteira foi assim. Na manhã do 4º dia, compreendi o que estava por trás do sorriso do meu pai: ele tinha um plano. Eu só não sabia qual. Ainda. Enquanto Sofia brincava com seus lápis de cor na mesa da cozinha, eu decidi ligar para uma advogada que trabalhava no mesmo prédio onde eu trabalhava antes da demissão. Ela não era uma amiga, só uma conhecida. Mas eu só precisava de uma informação objetiva. Ela me atendeu com a voz séria de sempre. Larissa? Que surpresa! Cláudia, desculpa incomodar, eu preciso saber sobre guarda parental. O que acontece se a família paterna ou materna tentar tirar uma criança da mãe? Depende do histórico. Tem algo grave acontecendo? Eu respirei fundo, sentindo a garganta queimar. Eles machucaram minha filha. Houve silêncio do outro lado da linha. Você tem prova do abuso? Tem um relatório médico, prints das mensagens e fotos das marcas. Então nenhuma autoridade no país tira essa criança de você. O alívio durou apenas alguns segundos, porque ela continuou: mas se eles tentarem uma denúncia falsa contra você, de negligência ou maus tratos, pode complicar até provar. Meu coração travou. É claro. Era isso. É isso que eles vão fazer? Se eles forem do tipo que precisa controlar, é provável. Eu fechei os olhos, sentindo uma onda de náusea. Meu pai sempre soube como usar o sistema para o lado dele. Sempre teve contatos. Sempre se vangloriou de conhecer os caminhos. Você precisa agir antes deles, ela disse. Solicite uma medida protetiva. Contra os meus pais. Contra qualquer pessoa que represente risco para a criança. Eu desliguei com as mãos tremendo. Eu precisava correr. Eu precisava me antecipar. Mas antes de ir ao Ministério Público, eu precisava deixar Sofia em um lugar seguro. E o único lugar seguro era onde eu não queria voltar. A casa da minha amiga de infância, Jéssica.
Eu e ela nos afastamos quando engravidei, mais por rotina e correria do que por briga. Eu não queria aparecer do nada pedindo abrigo, mas não havia alternativa. Toquei o interfone. Quando ela abriu o portão e viu Sofia com o rosto marcado, ela não fez perguntas. Apenas abriu os braços para nós duas. Enquanto Sofia assistia desenhos com a filha dela, eu contei tudo. Absolutamente tudo. Esperei julgamento. O que veio foi o oposto. Amiga, por que você não falou antes? Aquela pergunta me atravessou. Porque eu cresci achando que quando dói, a culpa é minha. Ela segurou minha mão. Você não está sozinha mais. Elas estão seguras aqui, ela disse, olhando para as duas meninas no tapete. Quando saí da casa dela, senti que estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez em anos. No Ministério Público, fui atendida por uma promotora firme e direta, exatamente o tipo de pessoa que eu precisava naquele momento. Mostrei as fotos, os prints, o relatório médico, tudo. Ela analisou cada documento com atenção. Larissa, isso não é brincadeira da família. Isso é agressão física infantil. Isso é crime. Eu senti meu coração acelerar. Eu sei. A responsável pela denúncia é você? Sim, mas quero proteção urgente. Eles ameaçaram voltar. A promotora anotou tudo. Hoje mesmo aciono o Conselho Tutelar para vistoria e abrimos processo de medida protetiva para impedir qualquer aproximação da família. E então ela fez a pergunta que eu mais temia: você quer abrir um processo criminal contra seus pais e sua irmã? Eu poderia ter dito sim, automaticamente. Mas eu hesitei. Não porque eles não mereciam ser processados, mas porque eu sabia que eles não desistiriam até serem expostos. A dor deles nunca foi suficiente para pará-los. Só a humilhação os destruía. A vida inteira foi assim. Ainda não, te respondi. Primeiro preciso impedir que eles toquem na minha filha de novo. Certo. Mas preciso que você saiba, se eles tentarem qualquer contato, nós abrimos todos os processos possíveis. Eles vão tentar, respondi. Pode acreditar. Quando terminei de assinar os papéis, ouvi uma notificação no celular. Era da escola de Sofia. Boa tarde, Larissa. Seu pai esteve aqui buscando informações sobre a Sofia. Não fornecemos nada, mas achamos melhor te avisar. Meu estômago despencou. Eu agradeci e, no corredor do Ministério Público, encostei na parede até conseguir respirar de novo. Não havia como negar, eles estavam tentando achar uma brecha. Voltei ao condomínio da Jéssica no fim da tarde. Quando toquei o interfone, Sofia veio correndo até mim quando entrei, sorrindo como se eu fosse o mundo dela, e eu era. Mas quando coloquei ela na cadeirinha do carro, vi pela janela do prédio da frente uma silhueta familiar. Meu pai. Ele estava parado na sacada do apartamento da frente, observando. Com o mesmo sorriso silencioso. Ele já sabia onde Sofia estava. E naquele segundo, ficou claro que o que eu achava que era o começo, era apenas a superfície do inferno que estava por vir. Quando vi meu pai parado na varanda do prédio em frente ao da Jéssica, senti meu corpo inteiro enrijecer. Não era coincidência. Não era acaso. Ele estava me seguindo, e pior, estava observando onde a minha filha estava hospedada. Aquilo confirmava tudo, ele não estava apenas irritado. Ele estava planejando algo. Fiz o possível para não demonstrar nada na frente da Sofia. Conversei com Jéssica rapidamente, agradeci e disfarcei urgência. No carro, dirigi até minha casa tentando organizar os pensamentos. Mas a única coisa que martelava na minha cabeça era: eles não vão parar até conseguirem o que querem. Assim que Sofia adormeceu, sentei no sofá e abri meu e-mail. Havia uma mensagem da promotora: medida protetiva concedida. Família de origem proibida de qualquer contato presencial, telefônico ou virtual com a criança e a genitora. Em caso de desobediência, acionamento imediato da polícia. Li aquilo 3 vezes. Em outra situação, eu teria sentido alívio. Naquele momento, só senti uma certeza pesada: meus pais não iriam respeitar a lei.
Para eles, lei sempre foi ferramenta, nunca limite. No dia seguinte, levei Sofia à psicóloga indicada pela promotora. Eu não queria que ela revivesse nada. Eu só queria que ela soubesse que o que aconteceu nunca foi culpa dela. Enquanto esperava do lado de fora, ouvi risadas. Sofia tinha desenhado um sol e estava sorrindo para a psicóloga. Foi a primeira vez em semanas que eu a vi realmente sorrindo. Por alguns minutos, eu quase acreditei que tudo ficaria bem. Mas, quando voltamos para casa, eu notei algo no chão do portão. Um envelope branco, sem endereço e sem remetente. O meu nome escrito à caneta. Minhas mãos tremeram enquanto eu abria. Lá dentro havia uma foto. Eu e Sofia saindo do consultório minutos antes. No verso, escrito em letras grandes, você não pode esconder ela de nós. Eu olhei ao redor, a rua parecia normal, ninguém observando. Mas eu sabia que alguém estava. Alguém tirou aquela foto e colocou no meu portão. A proximidade deles me fez tremer, mas não de medo. De raiva. Com a foto na mão, voltei correndo para dentro e travei todas as portas. Respirei fundo, tentando impedir a raiva de engolir meus pensamentos. Se eu perdesse o controle, eu erraria. E se eu errasse, eles ganhariam. Guardei a foto na pasta que eu vinha organizando com todas as provas. E, pela primeira vez, algo se iluminou na minha mente como um estalo. Eles estavam tão obcecados pela sensação de poder que, inevitavelmente, iam cometer erros. E eu estava deixando que eles cometessem esses erros na minha frente, registrando um por um. Naquela noite, recebi uma mensagem desconhecida no celular: você é uma péssima mãe. Deixar sua filha longe da família que ama ela de verdade é crime. Bloqueei. Outra mensagem chegou segundos depois de outro número: a promotoria não vai te proteger para sempre. Criança precisa de limite. Você acha que vai ganhar? Você acha que é mais esperta? Bloqueei de novo. Eu já sabia de quem eram. Minha mãe sempre foi a redatora da crueldade. Camila sempre foi a porta-voz. Enquanto isso, eu guardava tudo. Prints, horários, números, ameaças. Cada frase, cada palavra era combustível para a queda deles. Eu não precisava enfrentá-los fisicamente. Eu precisava deixá-los cavar o próprio buraco, e documentar cada pá de terra. Na semana seguinte, o conselho tutelar foi até minha casa para a vistoria. Sofia estava brincando na sala com Massinha. A conselheira olhou tudo, conversou com ela, e depois conversou comigo. No final, disse: está claro que a criança está segura com você. Mas preciso te avisar, seus pais deram entrada em uma denúncia falsa contra você. Meu coração gelou. Alegaram abandono de incapaz e agressão, e ela completou. Tive a sensação de que o ar desapareceu da sala. Sabemos que é mentira, disse a conselheira. Mas quando uma denúncia é protocolada, somos obrigados a acompanhar. Eles realmente fizeram isso, eu murmurei, mais para mim mesma do que para ela. O sistema protege a criança, não os agressores, e ela continuou. Continue guardando as provas. Uma hora a máscara cai. Quando a conselheira foi embora, eu abracei Sofia tão forte que ela riu. Mas dentro de mim, havia algo diferente daquela noite do portão. Não era ódio, não era medo. Era frieza estratégica. Eles estavam descontrolados. E pessoas descontroladas cometem erros fatais. Mas eu ainda não estava preparada para o próximo golpe. 2 dias depois, ao deixar Sofia na escola, uma funcionária me chamou na sala da direção. Meu coração já sabia. Quando entrei, a diretora estava sentada com uma expressão tensa. Larissa, seu pai esteve aqui de novo. Ele trouxe papéis, dizendo que vocês estavam em disputa judicial pela guarda da Sofia e que você estava proibida de chegar perto dela. Ele disse isso? Minha voz saiu baixa, mas firme. Sim. Mas eu já verifiquei no sistema, e ela respondeu. Não há nada contra você. A diretora respirou fundo, como quem hesita em dar a pior parte. Ele tentou convencer a escola a entregar Sofia para ele hoje.
O chão pareceu se mover sob meus pés. Meu pai tentou levar minha filha. Ele tentou sequestrar a minha filha. E quando eu saí da escola naquele dia, eu já não era mais a versão de mim que queria se defender. Eu era a versão que ia atacar. Quando saí da escola naquele dia, com a mochila da Sofia nas mãos e as pernas quase falhando, senti algo dentro de mim mudar. Não era mais a dor de uma filha rejeitada, nem o medo de uma mãe acuada. Era uma determinação fria, afiada, silenciosa. Se eles tinham cruzado o limite tentando levar minha filha, então eu também iria cruzar o ponto de retorno, mas com estratégia, com lei e com inteligência. No carro, respirei fundo antes de ligar para a promotora. Contei tudo. Cada detalhe. Inclusive a tentativa de retirada da criança na escola com documentos falsos. Larissa, isso é gravíssimo, ela respondeu. Eles já não estão apenas ameaçando. Estão tentando sequestrar sua filha. A palavra sequestrar ficou pairando no ar. Vou protocolar imediatamente pedido de prisão por descumprimento de medida protetiva, falsidade ideológica e tentativa de subtração de incapaz, continuou. Mas preciso de seu consentimento formal. Tem. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu quero que isso acabe. Quando desliguei o telefone, olhei para o banco traseiro. Sofia estava quieta, observando a rua pela janela, abraçando seu coelhinho de pelúcia. Tão pequena. Tão inocente. E ainda assim no meio de uma guerra que ela nunca pediu para viver. Eu sabia que agora o tempo trabalhava ao meu favor. E, como eu previa, eles não demoraram a dar outro passo em falso. No fim da tarde, quando deixei Sofia na aula de balé, percebi o carro preto parado do outro lado da rua. Vidros escuros. Motor ligado. Começou a me seguir quando fui embora. Eu poderia ter entrado em pânico. Mas eu já estava preparada. Dirigi calmamente até o estacionamento do shopping, onde há dezenas de câmeras. Parei o carro, desliguei, e fiquei dentro. O carro preto estacionou 3 fileiras atrás. Eles achavam que estavam no controle, mas cada segundo gravado ali era uma prova valiosa. Peguei o celular, abri o gravador de áudio e, em seguida, liguei para a promotora. Ele está me seguindo, falei sem rodeios. Carro preto, placas tal, estou no estacionamento do Shopping Coimbra. Fique no carro. Não desça. A polícia está a caminho. E então, algo que eu jamais esperava aconteceu. A porta do carro preto se abriu. Meu pai desceu. Ele veio andando na minha direção com o mesmo olhar de superioridade que destruía tudo desde minha infância. Bateu na janela do meu carro com força como se fosse proprietário da minha vida. Eu abaixei o vidro apenas alguns centímetros, o suficiente para ouvir e ser ouvida, mas não o suficiente para que ele encostasse em mim. Você está se achando muito esperta, né? Ele disse, rosnando. Medida protetiva não vale nada quando uma mãe é negligente. Eu protejo minha filha, respondi com voz firme. Quem machucou ela foi você. Ele riu. Um riso de escárnio, como se a lei fosse feita para outros, nunca para ele. Criança que não obedece tem que aprender na dor. Todo mundo sabe disso. Minha mãe fez isso comigo, eu fiz com vocês, e está tudo certo. As palavras dele ecoaram como dinamite, e ele tinha acabado de admitir agressão intergeracional. Em público. Em gravação. De frente para câmeras. Foi nesse momento que 2 viaturas entraram no estacionamento com as luzes ligadas. Meu pai deu 2 passos para trás, assustado. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Ele tentou improvisar uma fala para os policiais, apontando para mim: essa mulher é desequilibrada. Ela está impedindo a família de ver a filha. Vocês precisam deter ela. Mas os policiais já estavam informados. A promotora tinha encaminhado tudo. Ele foi algemado ali, diante de mim. Enquanto o levavam, ele me olhou com ódio puro, o olhar de alguém que acreditou a vida inteira que jamais seria parado. Antes de entrarem com ele na viatura, ele gritou: isso não acabou, Larissa. Você acha que venceu? A Camila vai terminar o que eu comecei.
A menção ao nome da minha irmã cortou o ar como faca. O recado não era teatral, era real. Se ele estava sendo retirado do tabuleiro, ela assumiria o ataque. E do jeito que ela sempre foi protegida, bajulada e ensinada a humilhar para se sentir grande, ela não ia recuar. Mas dessa vez, eu não estava esperando o golpe. Eu estava me preparando para ele. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, recebi uma chamada de vídeo. Era Camila. Atendi apenas para registrar. Ela aparecia com uma taça de vinho, um sorriso provocativo. Você se acha incrível, né? Fazer o papai ser preso? Ele foi preso porque cometeu crimes, respondi. Ela riu alto. Crimes? Educação agora é crime? Você está delirando. Bater em criança é crime. Ela ergueu uma sobrancelha, debochada. Se você cria uma criança mimada, ela cresce fraca. Eu e papai só estávamos corrigindo um erro. Cada palavra dela era mais uma prova, e ela falava com prazer, sem filtro, sem percepção da gravidade. E já vou avisando, ela continuou. Eu vou conseguir a guarda da Sofia. Ela vai crescer comigo, em uma família de verdade. Não com uma fracassada como você. Eu senti minhas mãos suarem, mas minha voz saiu tranquila. A promotoria e a polícia ouviram isso. Obrigada. O sorriso dela congelou. Eu encerrei a ligação. Respirei fundo. E entendi, com uma clareza quase fria, a guerra com meu pai tinha sido brutal. Mas a guerra com Camila seria pessoal, e muito mais suja. E eu precisava vencer essa, não por mim, mas por Sofia. Naquela noite, depois da ligação com Camila, fiquei sentada no sofá do quarto da Sofia, observando minha filha dormir. As bochechas marcadas pelo travesseiro, o cabelo espalhado no travesseiro, a respiração lenta. Ela era a razão de tudo. E era por ela que eu levei o celular até a promotoria na manhã seguinte, com prints, áudios e telas gravadas da ligação. Quando terminei de apresentar as provas, a promotora respirou fundo. Larissa, a sua irmã não é apenas cúmplice emocional. Ela verbalizou a intenção de subtrair a criança, além de legitimar violência. Isso é gravíssimo. Eu sei, respondi. E ela não vai parar. Então nós também não vamos. 2 dias depois, uma ordem judicial foi emitida, proibição expressa de Camila de se aproximar de mim e da Sofia, sob pena de prisão imediata. Era o movimento mais necessário, mas eu sabia, Camila não iria aceitar perder. Eu estava certa. Na semana seguinte, recebi uma intimação para comparecer a uma audiência. O pedido era absurdo. Camila estava entrando com processo para pedir guarda compartilhada de Sofia, alegando que eu era instável, vingativa e incapaz de oferecer educação adequada. Eu queria rir. Mas senti medo. O medo daquelas pessoas que, durante anos, tinham feito de tudo para me destruir emocionalmente, agora tentando, pela última vez, tirar de mim a única coisa que realmente importava. Na audiência, Camila entrou com salto alto, perfume caro, sorriso de quem acredita ser invencível. Ao lado dela, uma advogada particular. Ela nem olhou para mim, mas lançou um olhar para Sofia, como se ela fosse um troféu. Assim que o juiz perguntou por que ela acreditava ter direito à guarda da minha filha, ela cruzou as pernas e disse com voz calculada: porque eu venho de uma família estruturada e disciplinada. Minha irmã sempre foi desequilibrada e fraca. Minha sobrinha precisa de firmeza e limites. Eu senti meu estômago embrulhar. Mas permaneci em silêncio, porque eu sabia o que viria. A promotora pediu autorização para exibir as gravações. No telão, cada palavra de Camila ecoou pela sala: criança que não obedece precisa aprender na dor. Eu e papai só estávamos corrigindo um erro. Eu vou conseguir a guarda da Sofia. Ela vai crescer comigo, em uma família de verdade. Não com uma fracassada como você. A expressão dela mudou gradualmente, primeiro surpresa, depois desconforto, depois horror. Pela primeira vez na vida, Camila descobriu que não controlava a narrativa. Senhores, disse a promotora ao juiz, esta mulher não demonstra interesse afetivo pela criança.
Ela demonstra posse, controle e legitimação de violência. O risco a menor é evidente. O advogado de Camila tentou argumentar, mas era tarde demais. O juiz bateu o martelo, pedido de guarda indeferido, com advertência formal a requerente e encaminhamento para investigação por legitimação de maus-tratos. Camila ficou vermelha, mas não de vergonha, de ódio. Quando saímos da sala, ela correu até mim. Isso ainda não acabou, Larissa. Eu me virei devagar, olhando nos olhos dela. Acabou, Camila. Pela primeira vez na vida, acabou. Ela abriu a boca para responder, mas 2 seguranças a seguraram. Ordem do juiz. Eu saí do fórum respirando o ar mais leve que já senti. Sofia segurou minha mão, riu com aquele riso que só crianças têm, e naquele momento eu finalmente entendi, eu estava livre. Depois disso, o tempo fez o trabalho que sempre faz. Meu pai continuou preso preventivamente. O processo criminal avançou rápido porque as provas eram fartas. Quando saiu a sentença, eu não fui ao tribunal. Eu não precisava ouvir. O passado não tinha mais espaço no meu presente. Camila tentou recorrer. Tentou reinventar a narrativa. Mas quando as pessoas viram quem ela realmente era, sem os privilégios, sem os teatros, ela descobriu que a única plateia disposta a aplaudir a crueldade dela eram os próprios demônios internos. E eu? Eu escolhi outra vida. Eu pedi transferência no trabalho, consegui um cargo melhor, aluguei uma casa com quintal, onde Sofia corre descalça e planta girassóis. Fiz amigos novos, pessoas que me respeitam sem me humilhar. Aprendi que família não é sangue, que é cuidado. Às vezes Sofia pergunta pelos avós e pela tia. Eu respondo com a verdade, mas com delicadeza, eles fizeram escolhas ruins, meu amor. E quando pessoas fazem escolhas ruins, às vezes precisam ficar longe até aprenderem a fazer escolhas melhores. Ela pensa por alguns segundos e sempre responde com simplicidade, tá bom, mamãe. Só a gente já é uma família. E é. Hoje é aniversário da Sofia. Ela faz 7 anos. No quintal, há balões coloridos, bolo de morango e amigos correndo. Eu estou assando cachorro-quente, pela primeira vez, não sinto falta de nada. Quando ela assopra as velhinhas, fecha os olhos e faz um pedido. Depois corre até mim e me abraça com força. Mamãe, eu pedi pra gente ser feliz pra sempre. Eu sorrio, beijo a testa dela e digo, a gente já é. E naquele momento percebo que a verdadeira vitória não foi fazer meus pais e minha irmã pagarem. Foi impedir que a maldade deles passasse para a próxima geração. A corrente acabou em mim. Eu fui a última vítima. Sofia será a primeira livre. Se você chegou até aqui, meu coração se enche de gratidão. Essa história não é apenas sobre dor, é sobre força, proteção e coragem para romper ciclos que muitos acreditam serem impossíveis de quebrar. Agora eu quero saber de você, se estivesse no meu lugar, você faria o mesmo que essa mãe fez para proteger a filha? Ou tomaria outra atitude? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu leio tudo com carinho. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu quero saber até onde essa história está chegando, e prometo passar nos comentários para deixar um coração em cada um. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias temos histórias novas de superação, justiça e amor verdadeiro. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigada por fazer parte dessa família. Até a próxima história, e nunca esqueça, o amor verdadeiro sempre protege.